Olá, eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre atividade física na terceira idade. E para isso nós estamos recebendo o Luiz Otávio Almeida, que é gerente de musculação da Academia Companhia Atlética. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Patrícia. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por aceitar nosso convite. Então, segundo dados do IBGE, o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. A expectativa é que em 2030 o país passe a ter mais idosos do que crianças. O Brasil, que era conhecido aí como um país jovem, está envelhecendo. E com o envelhecimento vem novos desafios. Luiz, qual que é a relação entre sedentarismo e envelhecimento? Perfeito. Patrícia, a primeira coisa, a gente tem percebido que existe essa inversão, né, da pirâmide etária. Então, Sim. Antes a gente tinha uma base muito mais jovem e agora ela está começando a inverter. E a tendência é que cada vez fique maior. A primeira coisa, não tem como a gente parar a idade. As pessoas vão envelhecer mesmo. E o sedentarismo, ele sempre vai estar relacionado à qualidade da vida dessas pessoas lá para frente. Então, assim, hoje, uma pessoa que tem uma vida sedentária toda a infância, toda a adolescência, pensa que é o momento que ela está criando uma condição física. É como se fosse, se a gente usar uma relação, como se fosse uma poupança de saúde que ela faz lá para frente. Então ela começa a fazer o quê? Ela começa a diminuir a qualidade de vida dela no envelhecimento. E daí a gente vai perceber realmente que são pessoas que chegam na vida idosa, elas têm uma qualidade de vida menor, ela tem uma vida mais dependente, talvez dos filhos ou até de um ajudante, para ela conseguir fazer as atividades de vida diária dela. Então, assim, o sedentarismo ele está relacionado muito com a qualidade de vida da pessoa, quanto à saúde, mas também quanto às coisas que ela faz. Sim. De coisas simples, até mesmo de levantar de uma cadeira. Quantos idosos a gente não conhece que é difícil levantar de uma cadeira? Com e certeza. isso está relacionado, sim, a uma vida que não foi ativa. Então, a gente tem que começar hoje pensando na vida que a gente quer ter lá no futuro. Perfeito. A gente sabe que muitas pessoas falam, mas antigamente não tinha academia, as pessoas não faziam exercício. Mas a gente tinha uma vida muito diferente, as pessoas tinham uma vida diferente, né? Elas andavam mais a pé, hoje em dia nós somos muito dependentes da tecnologia. Então, como que o idoso faz para sair desse sedentarismo? O importante disso é assim, realmente a tecnologia ela apareceu para deixar a gente mais inativo. Sim. Então a gente tem um controle, agora tem formas de você falar para que a TV mude de canal, o ar-condicionado mude de temperatura. Então você hoje tem tecnologias que facilitam a tua vida. Então assim, a primeira coisa é realmente se forçar a sair do lugar. Então fazer as atividades físicas diárias, de levantar, de varrer a casa, de fazer as coisas, realmente isso já é alguma coisa, né? Já é algo a mais. E além de tudo isso, é realmente sair para treinar, ter um momento para ele. Isso é um cuidado pessoal. Então, assim, hoje, o que um idoso tem que fazer, ele tem que procurar um lugar que ele possa também socializar. Porque na vida idosa, o idoso começa a ter um círculo de amizade menor. Isso é extremamente importante. E quando a gente fala de saúde, não é só atividade física. Então, assim, a atividade física, ela vai gerar para ele uma saúde corporal, mas ele precisa de todo esse ambiente para que ele se sinta mais saudável, mais motivado, mais feliz. Então, tudo isso vai estar ajudando ele. Então, assim, o primeiro passo, eu acredito que é procurar um local que ele possa estar fazendo, que seja no parque, depende sempre da condição que ele está, né? A gente tem que considerar, existe posições diferentes na vida idosa, mas que dependendo de como ele está, ele procurar ou ir para um parque ou ele procurar um local. E assim ele vai conseguir também estimular outros pontos da vida dele, que é extremamente importante. Perfeito. E como que o exercício ele pode ajudar o idoso, muitas vezes até combater determinadas doenças? O exercício físico, a primeira coisa, ele vai ajudar muito o idoso nas atividades de vida diária. Então, a gente estava falando agora, né, de ele fazer as coisas em casa, ele conseguir, para ele conseguir fazer, o corpo dele tem que ser capaz de fazer algo, ele tem que ter a mobilidade, ele tem que ter força. Então, assim, o exercício físico vai ajudar ele a ser mais ativo. E hoje, depois do período que a gente passou, a gente vê ainda mais a importância de ter uma vida ativa. Para ter um corpo realmente mais forte. Além de tudo, a gente está falando dele conseguir diminuir taxas de diabetes, colesterol, pressão arterial. Então, assim, a atividade física ela é remédio. Então, assim, é um remédio que ele mesmo pode controlar. Ela precisa ser controlada a dosagem, tudo, mas é um remédio que ele consegue ter acesso muito mais fácil.
Então ela vai auxiliar muito ele nesse processo, mas o idoso ele precisa ter mais força, ele precisa ter mais autonomia e a atividade física vai ajudar muito nisso. Perfeito. E quais que são os exercícios aí mais indicados para os idosos? Hoje a primeira coisa é fazer exercício, isso é o primeiro ponto. Sim. Eles encontrarem o que eles gostam, isso vai ajudar na aderência deles na atividade física. E hoje a gente vê muitos indícios mostrando que o idoso ele precisa de força. Então, fazer musculação é extremamente importante porque isso está relacionado à sobrevida. Então a gente está falando sim em viver mais. Pessoas mais fortes vivem mais do que pessoas mais fracas. Então eles precisam fazer atividades que cobrem deles terem mais força. Então essa é a primeira indicação. E depois procurar outras atividades que cada atividade vai ter o seu benefício. Tá? Então tem dança, a dança vai ajudar no equilíbrio, é uma coisa mais motivante, esteira, cardiorrespiratório, a gente tem vários itens para ser trabalhados, mas eles precisam ganhar força, porque às vezes ele acaba tendo uma preferência e acaba deixando algumas atividades de lado. E muita gente fala, mas eu não gosto, eu quero mais parado. Mas é onde mais vai estimular e mais vai dar sobrevida e independência para ele. Correto. E quantas vezes por semana e qual o tempo mínimo que os idosos precisam fazer para serem considerados aí ativos? Hoje é considerado, hoje o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele fala de 150 minutos mínimos de atividades que sejam de moderada a vigorosas, isso para a população adulta. Certo. Então a gente está falando aí de uma média de 30 minutos por dia, ou pode ser os 150 minutos no mesmo dia, mas daí é muita coisa também. Sim. Tá? Mas pensando nesse ponto, 30 minutos por dia, 5 vezes na semana, até 300 minutos por semana, que daí seria mais ou menos 1 hora por dia durante 5 dias da semana, seria um bom nível, um bom volume de atividade. Tá? Para que eles saiam do ponto do sedentarismo, a gente está falando que eles também consigam desenvolver uma condição física que aguente esse período. Certo. Não é só, comecei e fiz essa semana, não Sim. sou mais sedentário. Não, eu preciso ter uma frequência, isso está relacionado ao hábito. Certo. Então, assim, ter o hábito de se exercitar, no mínimo 150 até 300 minutos, que essas atividades ela trabalhem com força e cardiorrespiratório durante a semana, então que ele consiga estar estimulando várias coisas também. Sim. Tá? Então, mínimo 150 minutos na semana. Perfeito. A gente passou aí por um período muito difícil nesses últimos 2 anos com a pandemia. Vocês perceberam que idosos que já faziam atividade física, por exemplo, eles tiveram uma resposta de imunidade melhor durante a pandemia, já que foi um público extremamente atingido? A gente percebe o quê? Que os idosos que se mantiveram ativos, eles ficaram muito bem. Hoje eu atendo muito idoso e eu falo assim, eu percebi que eles ficaram muito bem, os que pegaram, tem uns que olhavam para mim e eu nem sabia que ele tinha, eu acho que eu fiquei pior que eles. Uhum. Daí eles ficaram muito bem, então você percebe que eles estavam com o corpo mais firme, mais forte. E tirando que alguns que pararam, então você vê as pessoas que pararam mesmo, não conseguiram, não saíram de casa e não continuaram, eles tiveram uma perda funcional ainda muito grande com o período de pandemia, de realmente ganhar alguns problemas articulares por causa dessa força e agora eles estão correndo atrás do tempo perdido e outros que continuaram, eles estavam mais fortes, mais ativos, parece que o tempo nem passou para eles. Então é extremamente importante você ver que estar se exercitando é muito melhor, né? E nesse período a gente conseguiu ver as pessoas que se mantiveram, as pessoas que saíram e qual foi o impacto desse período. Por mais que eles estivessem se exercitando, na vida do idoso, ficar parado, ele perde muito mais capacidade física do que um jovem. Sim. Então nós que somos jovens, já estamos trabalhando, fazendo as coisas, e a gente acaba perdendo menos a capacidade do que eles. Correto. Então dentro de casa ainda, imagina. Com certeza, um dia, 2 ali sem se movimentar já vai reduzindo mobilidade. Sim, porque o teu corpo não precisa. A ideia do treinamento é sempre ele mostrar o quê? Que o seu corpo precisa de mais do que você tem naquele momento. Com certeza. E o seu corpo vai sempre te entregando algo melhor. Então, quando ele para e ele não começa a fazer isso, a queda de capacidade dele é muito maior. Perfeito. Luiz, o Sem Entrevista ele tem um público bastante grande de idosos. Para quem está nos assistindo e quer começar aí a fazer uma atividade física, qual que é a tua dica e como que eles conseguem entrar em contato com a Companhia Atlética para, de repente, aí, uma orientação mais personalizada? Perfeito. A primeira coisa, procurar uma atividade física para fazer, de preferência sempre com um profissional da área que consiga auxiliar eles da melhor forma possível. Tá? A Companhia Atlética eles podem achar tanto pelo telefone, tá? Sim.
pelo telefone da academia, que é o 32415000, ou pelas redes sociais no Cia Atlética Curitiba, daí o Atlética é com TH, né? Cia Atlética Curitiba, eles conseguem ter acesso e conversar com a gente lá, marcar até uma aula experimental, conseguir ir na academia para conhecer. Eu acho que o primeiro ponto é você conhecer o lugar, ver se você se sente bem também. Isso é extremamente importante. E como você disse, principalmente para os idosos, além da questão de movimentar o corpo, é importante aí socializar e estar num ambiente agradável. Não, extremamente importante para qualquer pessoa, na verdade, né? Sem se dúvida. sentir bem num lugar. Então, acho que isso é super importante e são super convidados a estar lá. Tá certo. Muito obrigada, Luiz, pelas informações. Obrigado. Pela nossa conversa. Obrigado. Obrigada a você. Se você gostou da entrevista curta, se quer assistir outras entrevistas como essa, siga o nosso canal. E se querem nos ajudar a fazer o IC, deixem comentários aqui falando sobre os assuntos que vocês querem ouvir por aqui. Tchau, tchau.